Diz assim o texto, verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou no Espírito do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou no Espírito do Senhor. Ou nessa versão, no Espírito. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Verso 2. E ele me fez andar ao redor deles. Ele me fez andar ao redor deles. E eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eles estavam sequíssimos. E ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei como ele me deu ordem. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e ossos que se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos. E então o Espírito entrou neles, e se puseram em pé um exército grande e poderoso. Se puseram em pé um exército grande e extremo, nessa versão aqui do telão. Aleluia. Diga amém por essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Veja, esse texto mexe muito comigo, porque apesar dele refletir de maneira muito pontual a um momento de Israel no cativeiro, Deus revelando aquilo que faria a casa de Israel nesse momento, anunciando sua libertação, anunciando que uma hora esse cativeiro terminaria, e levantando Ezequiel não só como sacerdote no meio deles, mas também como profeta, para confirmar essa anunciação. Mesmo tendo consciência de todo esse contexto, é impossível não identificarmos uma aplicação profética para os nossos dias. A casa de Israel estava cativa, mas o Senhor está anunciando o que vai acontecer a esse povo. Como ossos espalhados no vale, secos, sem direção, sem a dignidade do sepultamento, o que mostra que na verdade um ciclo não foi encerrado. Por isso esses ossos não estão embaixo da terra, mas estão em cima da terra. Não houve sepultamento, o que houve foi um abatimento. É só um contexto para a gente entender. E o texto vai revelar então que no Espírito, isso aqui não está acontecendo numa realidade física. Você sabe, mas é bom frisar. Isso aqui está acontecendo numa realidade espiritual. E o homem é dotado daquilo que a gente chama de tricotomia do ser. E na ordem bíblica, essa tricotomia, ela não foi colocada de maneira aleatória. A maneira como está escrita no texto é a maneira com que Deus organiza a prioridade desse ser. Espírito,
alma e corpo. Não está escrito alma, corpo espírito e alma. A ordem é exatamente essa: espírito, alma e corpo. Como é que isso funciona? Você primeiro recebe no espírito, o espírito governa sobre a alma e a alma dirige o seu corpo para reagir. O corpo, a mente, a consciência precisa ser governada pelo espírito. Então vamos lá, quem é que tem que estar no controle? Vamos. Quem tem que estar no controle? Quem tem que estar posicionado dentro de nós? A prioridade da nossa vida deve ser o espírito, a vida espiritual. É por isso que é tão difícil organizar a vida espiritual. Você organiza as gavetas do seu armário, você organiza a rotina da tua casa. Você é bom de campanha, mas é ruim de vida devocional. Porque a área de maior tentação à inconstância na nossa vida é a nossa vida devocional. Porque o Espírito é quem coordena todas as coisas. Se o Espírito estiver no governo, se o Espírito estiver no controle, nada sai do governo, nada sai do controle. Se o Espírito estiver no comando, a alma refreia o gemido. Se o Espírito estiver no controle, suas emoções não entram em frangalho. Se o Espírito estiver no controle, você não dá na cara de ninguém, você não xinga palavrão. Se o Espírito estiver no controle, você não bate boca nos comentários da internet. Quando o Espírito está no controle, a alma se contém. Quando o Espírito está no controle, a alma se aquieta. Quando o Espírito está no controle, ele controla, ele traz equilíbrio à rebelião das emoções. Então a alma não governa, a alma não prega, a alma não xinga, a alma se aquieta. Por exemplo, você vai ver o salmista conversando com a alma. Quem está conversando com a alma ali no salmo, aonde ele vai dizer assim: por que estás inquieta dentro de mim? Eu vou parafrasear no popular, acho que o Espírito está dizendo: ô alma, por que você está me perturbando se eu tenho uma palavra? Ô alma, por que você está criando em mim pontes e acessos de ansiedade se eu estou debaixo de uma promessa? Ô alma, se eu sou crente, se eu sou governado por Deus, se eu sou servo de Deus, por que você dentro de mim está militando contra mim mesmo, roubando a minha paz? Agora, como o texto de fato está escrito, o que você vai ver é o salmista dizendo: por que estás inquieta dentro de mim, ó minha alma? Por que te abates? Por que te perturbas? Aí ele vai ministrar a alma. Aí ele diz o que para ela, gente? Ele diz para ela: se acalma, espera em Deus. Pois ainda, olha ele dando esperança para a alma ansiosa e inquieta. Pois ainda o louvarei. Então quem está ministrando sobre a alma? O Espírito. E o que o Espírito ministra sobre a alma? A palavra. Porque a alma só ministra emoção. Completa para mim, por favor. A alma só ministra? Bora, a alma só ministra? É por isso que quando a alma segura o microfone para pregar, ela bate em todo mundo. Ela fala só o que sente e não o que a palavra de Deus diz. É por isso que quando a alma ora, ela até se esvazia na oração, mas ela não recebe resposta. Porque Deus não tem compromisso com a emoção, Deus tem compromisso com a palavra dele. Se você perceber por que as orações dos antigos eram respondidas com tanta agilidade, com tanta pressa, você vai perceber que por mais que eles estivessem esmagados na alma, eles tinham a emoção sob controle, o que dava a eles capacidade de orar a palavra e não orar o que a alma sentia. Vou te dar um exemplo. Moisés, por exemplo, todas as vezes que ele falou com Deus e que Deus decidiu respondê-lo imediatamente, diga comigo, na hora, respondeu imediatamente a sua oração, você vai ver que não são orações aonde ele esvaziava a alma, mas orações aonde ele invocava o Espírito na palavra. O que ele orava? Ele não dizia eu sinto, ele dizia eu estou te pedindo tal coisa porque tu disseste. Orava a palavra. Então o que o Espírito ministra? O Espírito ministra a palavra. Se o Espírito se move pela palavra, se ele vive na palavra, se ele é a manifestação da palavra, qual é a única maneira do Espírito ter o governo e o controle da minha vida? Apenas se eu tiver conhecimento da palavra. Porque almas não estão sendo ministradas.
Porque falta governo do Espírito. E porque falta governo do Espírito? Porque falta vida espiritual. E porque falta vida espiritual? Porque falta vida devocional. Será que você não percebe que sua vida já não cabe mais? As demandas de tudo que você tem para fazer e as revelações que Deus te deu acerca do futuro, até do teu ministério, da tua descendência, da tua casa. Será que você não percebe que isso já não cabe mais em 15 minutos de devocional por dia? É por isso que ao longo do dia você está ansioso. É por isso que mesmo depois de ter orado, você ainda fala besteira. É por isso que mesmo depois de tomar a Santa Ceia, você ainda é perturbado emocionalmente. É por isso que mesmo depois de, ainda que atrelado ao rol de membros de uma igreja, você está descontrolado emocionalmente, porque você quer tirar a vida espiritual da prioridade da sua vida. Agora veja como isso é louco. O que a palavra de Deus vai dizer pra gente sobre Deus? Numa característica intrínseca de quem Deus é. Deus é Espírito. Não é isso que a palavra de Deus diz? Então complete para mim, para eu ter certeza que tu está acompanhando o raciocínio. Deus é... Vamos lá, Deus é... São palavras do próprio Cristo. Deus é Espírito. São palavras dos próprios discípulos. Deus é Espírito. E convém então que todo aquele que o adore, todo aquele que fala com Ele, todo aquele que o deseje, faça isso em... Tem a parte que é também em verdade, mas é prioritariamente em... Bora! É prioritariamente em... Só que a gente quer dar 15 minutos. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Queremos tudo de Deus. Sabemos que Deus tem o controle de tudo. Queremos que Deus cuide dos anos da nossa vida. E estamos entregando míseros minutos de alimentação espiritual. E com o passar dos anos, parece que espiritualidade e religiosidade viraram a mesma coisa. Aonde as pessoas não querem mais exercer disciplinas espirituais, porque afinal, veja, aquilo que nós vivemos aqui, meia hora atrás, uma efusão espiritual, debaixo de um mover sobrenatural, pulando, dançando, celebrando, vibrando, uau, isso é maravilhoso. E nós não oramos nem mesmo 15 minutos para que isso acontecesse. Mas pode ter certeza que se isso aconteceu, alguém orou um pouco mais. E por que isso acontece? Porque o Espírito precisa estar no controle. Agora, se não somos espirituais, como ouviremos Deus? Como falaremos com Deus? Como aquietaremos a nossa alma? Como que o nosso corpo terá reações que convergem com aquilo que Deus quer que nós façamos? A visão e todas as maiores revelações que mudaram o futuro. Completa para mim, por favor. Visões e revelações que mudaram o... Bora! Visões e revelações que mudaram o... Todas elas não foram entregues num culto enquanto alguém pregava. Elas foram entregues no Espírito, enquanto alguém estava a sós com Deus. No Espírito, temos dificuldade de discernirmos a voz de Deus. Camila, eu estou orando e eu sinto tal coisa. Camila, eu estou orando e eu vejo tal coisa, mas eu não sei se é Deus ou o diabo, como se a voz deles se assemelhassem. Jesus disse: minhas ovelhas conhecem a minha voz e me obedecem. Mas por que não estamos discernindo a voz de Deus? Porque queremos organizar a nossa vida física. Queremos lavar o carro, queremos ter o boleto pago, queremos as crianças arrumadas para irem para a escola, feijão refogado, empresa organizada, imposto de renda em dia. E se sobrar um tempo a gente ora, mais tarde a gente ora, no final da noite a gente ora. E com isso o Espírito não tem controle sobre nada. Quem governa teu casamento é tua alma. Por isso que na primeira briga você fala tudo que não deve, e depois tem que pedir perdão por tudo que não devia ter falado.
complicado. É por isso que na área da maternidade, a criação e a educação do seu filho está complicado, porque o Espírito não governa sobre a tua maternidade. E na hora que você se sente sobrecarregada da tarefa diária, você fala ou bate nele, fazendo tudo aquilo que não deveria fazer. A tua empresa está desorganizada, mesmo com você acordando muito cedo, dormindo muito tarde, respondendo o WhatsApp 3 horas da manhã. Você está debaixo de palavra, está debaixo de promessa, mas não vive o cumprimento de nada do que Deus falou. Será que Deus é fraco e não pode realizar o que te disse? Não, é que a tua vida espiritual está tão fraca que se Deus colocar sobre você a realização do que Ele te prometeu, o cumprimento da promessa dEle esmaga você. Porque o que Ele te deu no Espírito. Quando Ele disse que você seria a pessoa que você está se tornando, Ele falou isso no Espírito. Todas as coisas que Deus nos confiou, elas vieram do Espírito. O mundo espiritual existe antes do físico. Não foi o físico que disse ao mundo haja, foi o Espírito que disse ao mundo haja. Logo, está na hora da gente organizar a prateleira da tricotomia do nosso ser. Não é alma, corpo e espírito, é espírito, alma e corpo. Que volte o governo de Deus, que volte o controle de Deus, que saia do nosso meio a ideia de que 1 hora de oração vai atrapalhar a rotina do seu dia. Que rasgue-se a convicção de um sofisma desenvolvido pelo ativismo religioso, que disciplina espiritual é religiosidade. Disciplina espiritual não é religiosidade, é vida devocional. Você está terceirizando um poder que recebeu prioritariamente. O Senhor aparece. E essa revelação extraordinária, ela é dada a Ezequiel no Espírito. Grita após mim, igreja. Ela é dada a Ezequiel no? Ela é dada a Ezequiel no? Tudo que Deus tem para fazer na sua vida, se não começar no seu espírito, não começará em lugar nenhum. Agora, Camila, como eu me movo pelo Espírito? Como as coisas tangíveis e físicas da minha vida passam a existir pelo Espírito? Gênesis 1, o texto vai dizer assim: no princípio, a terra era sem forma e vazia. O Espírito, quem está comigo, diga amém. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ou do abismo que estava em densas trevas e profundas águas. No princípio, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de quem? Bora, de quem? Espírito de Deus se movia, mano. É o Espírito de Deus. Então vou perguntar para você pela terceira vez: quem está se movendo? O Espírito de quem? De quem? Duas verdades no princípio. Primeira, não há densas profundas de trevas, de caos, que o Espírito de Deus não tenha liberdade para si. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Para que essa ideia de dizer, isso sim é religiosidade. Deus não entra ali porque ali é casa disso. Deus não entra ali porque ali é tráfico daquilo. Deus está dizendo, me movo aonde eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Sem forma, vazio, um caos em trevas, mas o Espírito de Deus estava presente e não estava parado. Eu vou falar de novo: estava presente e não estava parado. Estava presente e não estava parado. Estava presente e não estava parado. Presente, mas não estava parado. Todavia eu tenho que ser honesto ao texto. E o texto diz que o Espírito de Deus está presente, está se movendo, mas não está fazendo nada. Ele está presente, está se movendo, mas não tem sol. Está presente, está se movendo, mas não tem ordem. Está presente, está se movendo, mas não tem lua. Está presente, está se movendo, mas não tem terra. Está presente, está se movendo, mas não tem estrela. Está presente, está se movendo, mas ainda não tem nada. Continua caos. Está presente, está se movendo e o caos não muda. Está presente, está se movendo e as trevas não saem. Eu quero que você entenda
Entenda isso. Por que é importante entender isso? Para você compreender como que se organiza a vida espiritual. O mesmo meio pelo qual Deus quer se mover na gente é o mesmo meio pelo qual Ele mesmo se move em si. Eu vou repetir. O meio pelo qual Deus se move na gente é o mesmo meio pelo qual Ele se move em si próprio. Explica, vou explicar. Está presente, está se movendo, mas não muda nada. Porque mover sem palavra não muda nada. Pode ser mover de Deus, pode ser mover do Espírito de Deus, na inocência, na pureza, na vontade, no desejo. Mas se não tiver palavra, não muda. Está presente, está se movendo, mas não muda nada. E quando é que tudo começa a mudar? Quando é que as coisas começam a serem transformadas? Quando o texto diz, e disse Deus. Agora eu te pergunto, um Deus como o nosso Deus precisa falar para as coisas existirem? Tudo que existe, tudo que há, diz o autor da carta aos Hebreus, não foi feito por prova aparente do que se vê. O que ele está dizendo? Que tudo que você toca, que tudo que você enxerga, não existe por obra do acaso. Mas antes, céus e terra, oh meu Deus, céus e terra foram criados pelo poder da sua palavra. Agora raciocine comigo. Deus poderia ter criado tudo que existe, tudo que há, numa inspiração assim, ó. Podia ou não podia? Mas o princípio pelo qual ele opera é o mesmo pelo qual ele se move. O princípio pelo qual ele opera é o mesmo pelo qual ele se... Para que nós aprendamos a nos mover nele. Então veja, tu pode estar aqui hoje, tu pode rodar, tu pode pular, tu pode viver a efusão do Espírito. Se isso for destituído de uma palavra, o Espírito não terá o poder de trazer a realidade das coisas que você precisa viver na sua vida. Aí o texto vai dizer, e disse Deus. Quando o texto diz, e disse Deus, haja luz, você conhece. O que houve? Bora! O que houve? O que houve? Então veja, tem Espírito, tem mover, mas não acontece nada. Porque mover não traz palavra, mas palavra... Ei! Oh meu Deus, eu estou sentindo uma graça. É a primeira vez que eu te peço isso nessa noite. Pega na mão do vizinho, não pede licença não, sai pegando. Pega a mão do vizinho aí, pega a mão do vizinho. Pega a mão do vizinho e diga assim, diga, você está debaixo de palavra. Sacode ele e diz assim, ó, libera a palavra, libera a palavra, libera a palavra. Ei, você consegue abrir a boca aí agora e dizer as coisas que Deus já te disse? Você consegue dizer, eu ainda serei uma pregadora, eu ainda serei um evangelista, você consegue dizer isso? Porque você não irá além do que não tiver coragem de dizer. Repita as palavras que ele já te disse. Isso fará de você um profeta que traz mover pela palavra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E as coisas começaram a acontecer. As coisas começaram a acontecer. Aí você diz, Camila, mas eu não tenho essa fé. Deus está dizendo, pensa na fé depois. Primeiro recebe a palavra, entroniza a palavra, lê a palavra, acredita na palavra, profetiza a palavra, recebe a palavra. Escute. Quando Deus disse assim, ó, haja luz. Deixa o som assim o tempo todo, é de Deus o som assim o tempo todo. Quando Deus disse, haja luz, quem foi que disse amém? Quem foi que disse, eu creio? Quando Deus disse, haja luz, os anjos fizeram um coro e disseram, assim seja. Responda com inteligência, não vem na emoção não, vem na palavra.
Houve manifestação de fé em Gênesis 1 para que houvesse manifestação de mundo? Houve, gente? Alguém disse eu creio? Alguém disse eu recebo? Alguém disse assim seja? Porque nunca haverá fé sem antes primeiro haver, porque a fé vem pelo e o ouvir dá. Então quando você diz, Camila, eu estou me sentindo sem fé, não, você está sem texto. Você está sem Bíblia. Você está sem leitura. Porque se tiver leitura, se tiver Bíblia, se tiver aplicação, olha para esse vizinho aí e diga, vai ler, vai ler. Ah, Camila, mas eu me alimento no YouTube. Ótimo, então hoje tu não vai jantar não, tu vai botar um vídeo de comida na internet. E quando passar a receita, eu quero que você se sinta saciado sem ter colocado comida na boca. Vai com essa conversa piada pra lá, abre o livro, medita nele de dia e de noite, e você terá uma fé inabalável. Você não está com falta de fé, você está com falta de Bíblia. Vai ler a Bíblia. Deus não tem obrigação. Deus nunca disse que se comprometeria com a nossa alma. Deus é Espírito. Os adoradores o adoram em? E nós recebemos todas as revelações no? Se levantou um exército. Completa para mim, por favor. Se levantou um? Se levantou um? Você diz, eu preciso de um exército. Deus está dizendo, você só precisa de uma visão. O exército não levanta uma visão. Um exército que não sabe o que fazer não serve para nada. Mas um homem que sabe o que fazer levanta um exército para fazer tudo. Disse Deus, haja luz e houve luz. Se moveu pela palavra. Dia após dia. Tudo o que ele dizia ia acontecendo. Porque como ele disse a Jeremias, essa é a verdade do nosso Deus. Ele vela para cumprir a sua palavra. Falaria e não cumpriria. Diria e não faria. Porventura ele é homem para que minta, o filho do homem para que se arrependa. Essa palavra é digna de toda aceitação. Por que quando há destituição de governos, quando há desejo em alguém de extermínio de massas, esse é o livro mais procurado? Por que ninguém persegue o Pequeno Príncipe? Porque o Pequeno Príncipe não muda a sociedade. Por que ninguém persegue o livro vermelho? Porque o livro vermelho não afronta governos. Agora, quando Hitler decidiu exterminar uma raça, o primeiro livro que ele deu ordem para procurar na biblioteca foi o livro da capa preta, porque naquela época não haviam as cores e variedades que tem hoje. Por que se teme tanto esse livro? Porque a China não aceita esse livro. Porque todo lugar que prega a anarquia odeia a Bíblia. Agora todo lugar que entende de reino e monarquia ama a Bíblia. A falecida rainha Elizabeth, ao receber Billy Graham em sua casa, vendo que ele era um homem de oração, o que ela dizia? Que ela temia mais o joelho de um homem diante de Deus do que um exército com arma apontado para a Inglaterra. Aqueles que entendem de reino, aqueles que entendem de poder, compreendem o poder desse livro. É por isso que tudo que é sistêmico, que quer instaurar libertinagem, anarquia e destruição, odeia e rechaça esse livro. Ainda quem diga é só um livro. Rui Barbosa nem era crente como nós, não era avivalista como nós, mas ao ser questionado e perguntarem para ele aonde é o lugar, haja vista que ele foi um excelente poeta, compositor e escritor, aonde você acha que a Bíblia deve ocupar o seu lugar na biblioteca? E ele disse, põe aonde quiser. E alguém pensou que foi desdém, mas ele continua. E ele diz, pode botar ela onde quiser, porque se botar no fundo de todos os livros, ela será a base de toda a inscrição. Se colocar no meio, ela será o centro de tudo que foi dito. E se colocar por cima, ela será a coroa de tudo que já foi feito. Um homem cuja cegueira espiritual não está em atividade, ele compreende que está diante de um livro. Entenda isso. Até o ano de 2020, mais de 5 bilhões de exemplares da Bíblia Sagrada, mais de 200 idiomas foram traduzidos por todo o mundo. Mas quando você pergunta para o Google qual é o maior livro, qual é o livro mais vendido,
vendido no mundo, Ele vai te dar uma lista de livros que não são os mais vendidos, até porque a inteligência artificial, que é comandada pelo algoritmo, ela está substituindo a informação original pela informação da massa. Se você não percebeu isso, passe a se atentar quando for fazer uma pesquisa. É por isso que eu amo livro, nem tudo é digital. Aqui a bateria não acaba e aqui o registro não muda. Eu gosto do cheiro da folha, eu gosto da velhice da capa. Só essa daqui já tem 10 anos e ninguém diz, porque já foi restaurada 2 vezes para a glória de Deus. Então o que nós vamos ver? O mundo conspirando contra esse livro. Irmãos, o maior best-seller do mundo, quem escreveu foi Deus. O livro considerado como o mais vendido do mundo, chamado Dom Quixote, 500 milhões de cópias, ou até o Peregrino, dentro do nosso meio cristão, um livro maravilhoso, 900 milhões de cópias. E os maiores livros e mais vendidos até chegaram a 1 bilhão de cópias. Agora nenhum deles consegue ultrapassar 5,9 bilhões de exemplares em mais de 200 idiomas. Mundo, ninguém para, ninguém para, ninguém para. A palavra de Deus. E por que ninguém para? Porque está na hora de você entender que Deus e a sua palavra são a mesma pessoa. Vamos lá, gente. Números capítulo 11, versículo 4. Nós vamos ler o versículo 4, 5, 6 e depois a gente vai pular para o versículo 33 e 34. Quem entendeu, diga amém. Deixa eu ver se você entendeu mesmo. Qual é o livro? Qual é o capítulo? Qual é o primeiro versículo que a gente vai ler? Deixa-me não tirar da tela que eu quero ver se você vai continuar ligado. Diz assim o texto: o populacho que estava no meio deles teve grande desejo de outro alimento. Deixa eu ver como é que está a versão de vocês aqui. E o populacho que estava no meio deles teve grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Verso 5. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Já vai olhando para o teu irmão e diz assim: de graça. De graça. Então, gente, esse texto me irrita muito. De graça. Vocês lembram que eles eram escravos, né? Vocês lembram disso? Estão aqui agora dizendo que comia peixe de graça. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Você vê, é tanta variedade. Vai me dando um ódio. Lembremos-nos. Mas agora seca-se a nossa alma. Na minha versão diz assim, ó: mas agora estamos definhando, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Olha aí. Qual era o próximo versículo que eu ia ler? Versículo 33. Quando a carne estava entre seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo e o feriu com uma praga muito grande, pelo que se chamou aquele lugar Quibrote Tavá, porque ali foi sepultado o povo que desejou outro alimento. Deixa eu ler nessa versão aqui, ó. Por isso o nome daquele lugar se chamou Quibrote Tavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. Eu também. Diga misericórdia.
Diga amém por essa palavra. Senta dando glória a Deus aí. Oh, glória. Eu vou contar de 1 a 3, você vai olhar para o irmão que está do seu lado, vai liberar sobre a vida dele uma palavra que é um grito profético daquilo que determina o que Deus confiou para a nossa vida hoje como palavra de despertamento, de verdade libertadora, despertadora para a nossa vida e para a nossa alma, ok? Quando eu disser 3, você vai virar para o vizinho e vai dizer assim para ele: se controla. Calma que eu não contei até 3 ainda, você já está um pouco descontrolado. Se a ansiedade, Jesus te cura disso também. Eu vou contar de 1 a 3, eu vou contar. Quando eu disser 3, aí a gente vira e de uma vez só, de maneira unissoante, você vai dizer: se controla. Só que você nunca pede para alguém se controlar tranquilão. Tem que exercer uma certa energia para essa pessoa poder entender o que está rolando, tá bom? No 3 você vai dizer: se controla. É 1, é 2, é 3. Se controla. Se controla. Você entrou hoje aqui pedindo de Deus resposta. Se você entrou hoje aqui pedindo de Deus direção, eis aí uma palavra para você: se controla. Se controla. Pastor Cote tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz que quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. Rapaz, isso é sério. Isso é muito sério. Gente, tem uma fumaça aqui. É da glória ou é assim mesmo? É a glória? Meu Deus, então me esconde nessa nuvem, Senhor. Eu estou debaixo de um temor do Senhor tão grande, gente. Minhas carnes estão tremendo. Você acredita? Há um temor do Senhor aqui nessa casa. Aleluia. Deus colocou no meu coração para eu falar de desejo. Desejo nessa noite. Que brote a Tahavá, vale dos desejos, sepultura dos desejos. Porque ali o povo desejou outro alimento e morreu nesse desejo. O texto diz que a carne que eles queriam comer e que eles pediram para comer, ela ainda estava presa entre os dentes, eles ainda estavam no processo de mastigação. Quando o Senhor lançou sobre eles essa praga, né? E o texto diz que ali, entalados ainda, faleceram com a carne que desejavam entre os seus dentes. E ali foram sepultados por causa desse desejo. Fica até parecendo que Deus castigou porque eles quiseram comer carne, mas não foi exatamente isso. Por isso a gente começa a leitura nos versículos iniciais do capítulo de número 11. O Senhor liberta o seu povo da casa da servidão, da casa de Faraó, do Egito. Esse povo já estava há muitos e muitos anos sendo escravo, sendo cativo. E então o Senhor levanta Moisés, e você conhece essa história, só estou contextualizando para quem não conhece muito, caminhar junto com a gente. O Senhor levanta Moisés para ser libertador do seu povo, e Deus vai adiante do seu povo com sinais, com maravilhas, abrindo o caminho para fazer esse povo herdar uma terra prometida, a terra que ele jurou a Abraão que daria aos seus descendentes, a terra de Canaã, que mana leite e mel, uma terra de delícias, uma terra que aponta para o cumprimento de todas as promessas que Deus fez ao seu povo. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Só que no caminho até lá, esse povo é de muita dura cerviz, é um povo muito rebelde, é um povo que não entende que liberdade é o maior patrimônio, se a gente pode colocar assim, né? Liberdade é a maior coisa, é o maior direito que alguém pode possuir, que alguém pode usufruir. Irmãos, nada abaixo da sua salvação é maior do que a sua liberdade. Nada. Ser livre é a melhor coisa
da vida, do mundo. Nada é como isso. E o povo não entendeu isso. O povo não entendia que muito antes de chegar a Canaã, eles já podiam estar sentindo-se realizados por agora estarem livres. Agora eles são um povo livre, mas eles não compreendiam isso e no caminho murmuravam. E uma dessas murmurações é essa que nós lemos aqui no texto. Eles começaram a serem alimentados pelo Senhor com maná. Quem já ouviu falar do maná? Pronto. Agora, quem já viu uma semente de maná? Alguém já viu uma semente de maná? Não existe, não tem. Porque o maná era um alimento substancial que Deus tirava do seu próprio recôndito celestial. Gente, maná era uma comida, uma substância que só Deus tinha acesso. Só Deus tinha acesso. Eu vejo no exercício do maná, da liberação do maná, eu vejo um pouco de João 15, quando Jesus diz assim: meu pai é o agricultor, eu sou a videira. Porque eu vejo um agricultor, eu vejo um cultivo de maná em um lugar onde só Deus acessa. O maná era algo tão especial, que ele era servido na bandeja do orvalho da manhã. Tão leve ele era. Como pode algo tão leve ser trazido por um orvalho e ao mesmo tempo ser tão substancial a ponto de sustentar uma pessoa? Então o maná é algo muito poderoso. Ele descia, repouso sobre o orvalho, e ali ele era colhido, e Deus ia disciplinando o seu povo a administrar o maná. Ele dizia: olha, pega só o que vocês precisarem. Gente, isso aqui é muito mais do que falar de comida, é muito mais do que falar de provisão e do atendimento de necessidade. Deus está ensinando esse povo a ficar livre da mente do escravo. Aquela mente do tem que guardar mais para não acabar, porque pode acabar a qualquer momento. Aquela mente que depende materialmente de tudo, porque a força de sua vida está naquilo que possui, está naquilo que tem, na dependência do material humano. Então ocorria que Deus explicava para Moisés explicar para o povo: ó, eu vou mandar o maná, vocês vão colher o maná, vocês podem fazer assado, cozido, tostado, moído, vocês podem fazer dele bolo, podem fazer dele pão, ou seja, vocês podem administrar como vocês acharem melhor. Só tem uma circunstância: vocês só têm que pegar o que é suficiente para aquele dia. Porque se vocês pegarem a mais, o que acontecia quando o povo pegava a mais? Apodrecia, dava verme, dava bicho. Porque esse povo precisava aprender a confiar no Senhor. E aí ele mandava o maná, o povo comia o maná, começou a guardar o maná, e o maná começou a apodrecer. Era Deus ensinando o seu povo, através daquela provisão diária, a depender tão somente dele. Agora, o que você precisa entender é que o maná era um alimento dado pelo próprio Deus. Então a maior honra, e isso o povo deveria ter em mente, não era o que eles tinham, mas era saber que o que eles tinham vinha da mão de Deus. Essa deve ser a honra da nossa vida. Não é poder contabilizar o que a gente tem, mas é ter certeza que tudo que a gente tem vem da mão de... Gente, nenhuma honra é maior do que essa. A gente precisa entender que nem tudo é o que a gente come, mas como a gente é servido. Uma mesa posta e bem arrumada, ela não é avaliada como uma mesa boa, como uma mesa nobre, por aquilo que você serve na mesa, mas pelas pessoas que se assentam à roda da mesa. Alguém está compreendendo o que Deus está falando aqui? A maior nobreza, a maior honra não está no fato de você possuir coisas, mas de você poder testemunhar de onde elas vieram. Existem pessoas que possuem muitas coisas, mas nunca podem contar de onde vieram. Existem pessoas que precisam criar caminhos escusos e mentirosos para os seus recursos, porque elas não podem declarar de onde vieram. Sonegadores de imposto. Por quê? Não é porque eles têm, mas é porque eles precisam esconder de onde veio. Porque se souber de onde veio, cessa a fonte. Se souber de onde veio, cessa o recurso. Se souber de onde veio, fica exposto. Se souber de onde veio, acaba
aquela situação. Então, melhor do que ter o que mostrar é poder dizer de onde veio. Melhor do que poder mostrar é não ter medo de dizer qual é a fonte. Então você tem que entender que a maior honra aqui não é o fato do maná ser pequeno ou ser substancial, mas era saber que ele vinha da mão de Deus. Meu Deus do céu, gente, falar um negócio para vocês aqui. Vocês podem comer a melhor comida do mundo. Se essa comida for para ser comida na presença de gente imoral, corrupta, suja, prostituída, você vai comer o melhor alimento se sentindo a pior pessoa. Porque mais importante do que o que passa pela tua goela é o que passa pela tua alma. Mais importante do que o que passa pela tua goela é o que passa pelo teu caráter. Então o povo precisava entender que lá no Egito, aparentemente, de acordo com o relato deles, que daqui a pouco eu vou para cima do relato deles, de acordo com o relato deles, eles tinham materialmente mais coisas, mas na verdade, aquilo tudo depunha contra eles. De que adianta ter o que comer e ser escravo? De que adianta ter o que comer e não poder usufruir da liberdade? Então, é um contraponto muito grande. Então, veja, não é o que você come, mas é por quem você é servido. E o que eu estou dizendo aqui é que esse povo era servido pelo próprio Deus. Deus. Eu estou declarando essa palavra para dizer que em 2025... seu testemunho, seu frenesi, seu afã, seu desejo não vai ser dizer eu tenho, mas vai ser olhar para o que você tem. E quando perguntarem como você conseguiu isso, você vai dizer: foi Deus que me deu isso, foi Deus quem fez isso. E o que vem da mão de Deus vem muito mais do que o fato de ser substancial, por ser um alimento para o corpo. Ele vem porque ele é saúde para toda a sua vida. E isso inclui a sua família. Irmãos, o dinheiro pode comprar muita coisa, mas tem muita coisa que ele não compra. Família ele não compra, amor ele não compra, perdão ele não compra, comunhão ele não compra, paz ele não compra. O que o Senhor está dizendo é: o que eu vou fazer é substancial, não só porque vai sustentar o teu corpo, mas porque vai preservar a tua alma, vai proteger a tua família, vai guardar os teus negócios, vai te dar uma direção, vai te dar... Eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Deus está dizendo: se você entender o que significa o maná, se você compreender que não é o afã de querer dizer eu tenho muito, mas é a alegria de olhar para o que você teve até hoje e dizer: ah, foi Deus que me deu. Esta casa ainda não é aonde Ele me prometeu que eu moraria, mas esta casa foi Ele que providenciou até que eu chegue aonde Ele disse que eu chegaria. Eu ainda não uso o carro que Ele disse que eu teria, mas a bicicleta que eu ando, é Ele que me deu graça para usá-la. Ah, Camila, eu ainda não tenho a casa de praia que eu queria ter, mas todo ano Ele abre uma porta de refrigério para eu passar. Deus está alegrando a alma de alguém, e Ele está dizendo: ei, se alegre, porque o que os outros têm, você também pode ter se tivesse dinheiro. A pergunta é se o que vocês têm, se o dinheiro dele pode comprar. É isso que faz a gente ser honrado. Não é poder dizer eu tenho, mas é poder olhar para o carro e dizer: foi Deus que me deu. O filho foi Deus que me deu. O emprego foi Deus que me deu. A família foi Deus que me deu. Deus que me deu. Deus que me deu. Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Ebenezer, foi a palavra de Samuel para o povo. Oh, é uma honra. Diga comigo: é uma honra. É uma honra. Gente, ser servido por Deus é uma honra. É uma honra, gente, ser servido por Deus. Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você: eu quero que você pare de comparar o teu futuro, o teu presente com o teu passado. Eu quero que você pare de se comparar com o teu vizinho. Eu quero que você pare de se comparar com o teu concorrente. Não é sobre o que eles têm, é sobre você ter consciência se o que você tem veio da mão.
Porque se veio, você vai encontrar repouso nessa resposta. Você vai encontrar alívio nessa resposta. Porque, irmão, o que vem do homem, o homem tira, o homem remove, o homem aumenta, o homem diminui. Mas a palavra do Senhor diz que tudo que o Senhor faz durará para sempre. Tudo que o Senhor faz durará para sempre. Então veja, o que você tem que olhar é que Deus, na verdade, está providenciando para Israel a busca que gostariam de ter todas as outras nações. E o que é, Camila? É ter muito? É ter pouco? Olha para cá. O segredo da vida não é ter muito nem ter pouco, é ter estabilidade. Vasculhe os desejos dos corações dos homens. E você vai ver que por trás de todo desejo se esconde um desejo maior. Qual? Estabilidade. É o que todo homem quer, é o que toda mulher quer. Um plano de investimento tão rentável que ele não precise mais trabalhar, mas que o dinheiro trabalhe por ele, a fim de que o que ele ganhe de renda seja o suficiente para sustentar a vida que ele gostaria de ter. Qual é o nome disso? Renda? Não! Estabilidade! Estabilidade. Então, independente de classe social, de quesito financeiro, vá para a origem de todo desejo. E qual é a origem do desejo? Estabilidade. Eu quero um lugar seguro. Por que esse povo pegava o maná que Deus ia mandar todo dia, mas acabou pegando mais do que devia? Porque eles tinham medo de não ter no outro. Porque eles estão procurando o quê? É a busca de todo homem. A busca de todo homem é um lugar seguro. Um lugar onde ele saiba que pode descansar. Jesus vai falar sobre isso. Rapidamente ele vai contar sobre um homem que juntou para si muitas sementes, ao ponto que ele precisou aumentar os seus celeiros. O que esse homem está procurando, gente? Estabilidade, viver de renda. E ele aumentou os seus celeiros e ele disse: eu vou colher todas as sementes, vou amontoar tudo no celeiro. E quando tiver tudo pronto, abre aspas, sou eu que estou parafraseando para a gente entender a história, eu vou ser feliz. Eu vou ter alcançado a minha realização. E aí, o Senhor, contando a história, ele vai dizer: louco, a voz que decai do céu, louco, esta noite pedirei a tua alma, e o que tu tens? Para quem ficará? Porque na busca de ter, a gente fica tão ocupado em ter, que não usufrui do que tem. E olha como Jesus chama tal homem, tal desejo, louco. Por que louco? Porque estabilidade só existe em um lugar, e não é um lugar. É uma pessoa. Toda a segurança que a gente procura não está no banco, está em uma pessoa. Toda a estabilidade que a sua alma almeja não está num negócio, está numa pessoa. Com todo carinho a você, chefe do Bitcoin, com todo carinho a você, investidor, invista, distribua negócios, diversifique. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer: não deposite sua confiança nisso. Por quê? Porque senão você será louco. Por quê? Porque estabilidade não está no banco, estabilidade não está numa geografia, estabilidade está numa pessoa. E é a pessoa de Jesus Cristo. Quem está nesta pessoa está seguro. Quem está nessa pessoa não teme o legislativo, o executivo, o judiciário. Quem está nessa pessoa não teme governos. Quem está nessa pessoa sabe o que Isaías soube no ano em que morreu o rei Uzias. Eu, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Oh meu Deus, eu estou sentindo uma... Ei, enquanto eu estou pregando aqui, Deus está dizendo: eu estou vinculando o lugar da tua estabilidade, o lugar da... Sabe por que tua alma está ansiosa? Sabe por que você está desenvolvendo tanta crise de ansiedade, uma atrás da outra? Não é porque está faltando substância neural, não. Alguns aqui até são, mas boa parte não é, não. Boa parte está assim, preocupado com o que vai comer, preocupado com o que vai vestir. Mas para Jesus implementar o reino
destino dele, ele teve que dizer isso aos seus discípulos. Eles estavam preocupados, eles andavam com a dona, com a pessoa da estabilidade, mas eles não tinham estabilidade. Eles andavam com o dono do governo, mas eles não tinham paz. Eles andavam com o príncipe da paz, mas eles não tinham segurança. Por quê? Porque isso não é geográfico. Não basta você ser crente de uma igreja, não basta você ter um nome no hall de membros. A questão aqui não é geográfica. Não importa se você mora no Brasil e investe no dólar. A questão não é geográfica. A questão é espiritual, é mental, é intencional, é emocional. Jesus disse para eles: eu não quero vocês preocupados com o que vão comer, com o que vão vestir. De todas essas coisas, o vosso Pai que está no céu. Eu acho lindo. Jesus poderia ter dito vosso Senhor, mas ele diz não, o vosso Pai. O vosso... Só quem é pai aí levanta a mão. Quem é pai levanta a mão. Pai, mãe, pai, mãe, pai, mãe. Pronto. Só quem tem filho de menor, só quem tem filho de menor, levanta a mão. Quando você recebe a conta de luz, tu dá na mão dele para ele pagar? E as compras do mês, tu dá para ele fazer? Não, porque ele é seu e você é responsável. Eu acho lindo porque Jesus está falando sobre necessidades básicas, comer, vestir. Então ele poderia ter dito vosso Senhor, mas não, ele diz o vosso. Agora diga para mim, quando a luz está acendendo, seu filho sabe que a luz foi paga, sim ou não? Sim ou não? Ele só sabe que a luz está acendendo. Ele sabe quanto que custa meio quilo de carne, mas ele deixa de comer por não saber quanto custa? Porque ele tem um, ela tem um. O Senhor está dizendo, se vocês sendo maus, sabem ser responsáveis, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, que fará o vosso Pai que está no céu. Qual dentre vós, se o filho pedir um pão, você vai dar uma pedra? Qual dentre vós, se o filho pedir um peixe, você vai dar para ele uma serpente? Se vocês sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, como vocês acham que vai se comportar o vosso Pai que está no céu? Jesus disse, eu não quero vocês assim. Olhem para os lírios do campo, eles não trabalham, nem diurno, nem nenhum outro turno, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olha para as aves do céu, elas não batem ponto, elas não sabem onde fica o Bradesco, o Itaú, o Banco do Brasil, elas não têm a menor noção do que é Ibovespa, mas na hora de comer elas comem, na hora de dormir elas têm seus ninhos, coisa nenhuma lhes faltam. Será que não seria a vossa vida mais importante do que os lírios do campo? Será que não seria a vossa vida mais importante do que as aves do céu? Ele me trouxe hoje aqui para te dizer, ei, a estabilidade que você procura não está no patrimônio que você está construindo. Isso aí passa, irmão. Vem um furacão e leva, vem uma enchente e derruba. A roupa, a traça destrói. Jesus diz, cuide para que os tesouros de vocês estejam aonde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói, porque tudo isso é passageiro. Eu sou da década de 80 e eu me lembro que nesta época o militarismo era a melhor carreira para seguir. Na década de 90, ser servidor público era a melhor carreira para se servir. Eu me lembro que 4 anos antes da pandemia, todo o militarismo ficou sem receber em alguns estados mais de 4 meses. Eu me lembro que no poder público passou-se a época em que o ideal de faculdade ela era pública e tinha-se referência. Assim também para os servidores que já ficaram sem receber por problemas governamentais. Veja como a estabilidade que o homem procura é como um gráfico de um eletrocardiograma, dependendo de circunstâncias externas, internas, exteriores. Aí você vai entender porque que Isaías vai dizer, eu vi um alto e sublime trono, recalaxanagas. Ele não tinha acesso a esse alto e sublime trono, mas ele sabia que este trono governava todos os tronos. Ele sabia que este trono governava todos os poderes. Ele sabia que este trono tinha poder e domínio sobre tudo que existe. Ah, filho, filha, você precisa estar de olho nele. É ele
quem governa os reinos, os poderes da terra. Você olhava para a pandemia em 2019, no início do ano, olhava a notícia na China e você pensava, isso nunca vai chegar aqui não, porque no Brasil essas coisas não chegam. Depois de meado do ano, estava todo mundo de máscara, lockdown, tudo parado. E quem é que não entrou em crise? Quem é que não ficou louco da mente? Quem é que continuou comendo, vestindo, calçando? Aqueles que não estavam apenas com seus olhos nos bancos, porque a pandemia mostrou que dinheiro não cura, dinheiro não salva, dinheiro não livra da morte. Ela pode te dar uma estabilidade diferente, mas não livra. Teve gente que estava no Sírio-Libanês e infelizmente veio a falecer. Teve gente que estava no SUS, no postinho de casa, e está hoje aqui contando vitória, porque a vida e a morte quem dá é Deus, quem levanta e quem abate é Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A sua glória enchia a casa, os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava, e eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. É a glória de Deus que sustenta, é a glória de Deus que livra, é a glória de Deus que organiza. Não é um lugar, grite comigo, não é um lugar. Você não gritou, diga, não é um lugar. Diga, é uma pessoa.